Graça e paz, meus queridos. Bom nós estarmos na casa do Senhor, amém? Está todo mundo desanimado. Vocês são flamenguistas? Está todo mundo desanimado. Graça e paz. Amém. Amém. Quem conhece a história de Batseba? Alguém se lembra quem que é? Amém. Pois é. O interessante é que na Bíblia, a Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe o que é? Davi. E Davi é o homem que se namora de Batseba. E ele então pede para o comandante Abner, convocar o marido de Batseba até o palácio. E ali então ele tenta que esse marido vai ter um tempo conjugal com sua esposa. Como isso não acontece, então Davi coloca esse homem na frente de batalha. E a ordem era clara: uma vez que eles estiverem todos à frente, o exército se retira, se deixa ele sozinho. Isso acontece e aquele homem então vem a falecer. E a história então diz que o profeta Natan entra na presença desse rei, o rei Davi. Após esse ocorrido, ele conta uma parábola. E após ele falar sobre essa parábola, ele fica furioso, porque ele ainda não, ele entende a parábola, o que acontece na parábola, só que ele não, ainda as camas no olho dele ainda estavam presentes, ele não tinha visto que era ele. Mas quando ele vê, ele cai de joelhos na presença de Deus. Logo após esse ocorrido, ele escreve o Salmo 51. Dá para projetar, cara? Por favor. Tá. E o Salmo 51, então, é essa oração que Davi faz após ele cair em si sobre o que tinha acontecido. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Isso é só uma pausa, né? Isso não é uma pessoa que está, como que fala? A palavra que a gente usa para Judas. Ela não está, não é simplesmente uma culpa, mas ele está arrependido. A palavra é remorso. Ele não estava com remorso. Davi realmente estava arrependido, seu coração está quebrantado, e aí ele fala: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, porque estava constante na sua mente, porque ele se arrependeu, ele entendia que ele tinha pecado contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Ou seja, ele conhecia Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia o coração de Deus, ele sabia que Deus reprovava isso, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Aleluia. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que nós possamos então se voltar para Deus com um coração quebrantado, arrependido, disposto a obedecer, a seguir os passos do Senhor, a seguir a sua voz, a seguir os seus mandamentos. E assim nós possamos abrir os nossos lábios e proclamar os louvores do Senhor. Vamos ficar de pé. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de compaixão, de misericórdia e perdão. Oh, aleluia, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Yahweh. Tu és grande e exaltado entre todas as nações. Com a tua palavra tu fizeste os céus e todo o universo, Pai. O Senhor nos criou, o Senhor nos conhece. E agora, glorioso Deus, eu peço que o Senhor venha a purificar o nosso perdão, nosso coração, Pai. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, porque nós pecamos contra Ti e contra Ti somente, Senhor. Lava-nos, purifica-nos, para que nós possamos proclamar com lábios puros os Teus louvores, Senhor. Aceita o louvor dos nossos lábios nessa noite, Pai. E fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus, fala com o Teu povo, sopra nessa noite no Teu povo, Senhor. Faz milagres e maravilhas no nosso meio, para que nós possamos exaltar a Ti, Senhor. No nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar o nome daquele que é digno de louvor em toda adoração, amém? Louvarei ao Senhor, sempre estará em teus lábios.
ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome seu. Praise
Deus toda honra e glória, e esse é o momento que a gente tem de adorar Ele com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você estiver preparado com o seu envelope ou através do nosso transfer, é uma honra a gente servir a Deus e através do nosso louvor, das nossas vozes e também das nossas finanças. Se você estiver preparado, esse é o momento de adorar a Deus dessa maneira também.
seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Espírito Santo de Deus, queremos clamar nessa tarde que tudo vem de Ti, somos gratos porque tem tudo de Ti, tudo que somos, tudo que temos vem de Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, pois tudo está em Ti. Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, Seu amor jamais me deixa. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Clamar, pois tudo vem de Ti, pois
Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, declarando o Teu poder, quem Tu és. Declaramos que dependemos de Ti, ó Jesus. Te damos graça, ó Pai, porque nós temos esse privilégio de poder estar aqui adorando o Teu santo nome neste santo lugar. Queremos lançar, ó Deus, em Teus braços e dizer que somos dependentes de Ti, ó Pai. Que nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, da Tua presença, do Teu cuidado. Olhe para nós agora, Espírito Santo de Deus. Queremos Te dar graça por tudo que Tu tem feito na nossa vida, ó Deus. Que o Senhor possa estar continuando nos abençoando, ó Pai. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Que o Senhor possa estar abençoando agora esta palavra que vamos receber, ó Pai. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e que ela possa nos transformar. Que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos, ó Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. Aleluia. Fique de pé mais um minuto. Você projeta o texto para mim, por favor. Vamos direto a esse texto maravilhoso. E o que Deus tem para nós essa noite? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Pode se sentar. Maravilhoso, né? Esses dois últimos louvores, eles já são a mensagem da noite. Mas esse texto de hoje, ele nos desafia. Ele nos desafia a nos despojarmos do velho homem. Ele fala do renovamento da nossa mente, mas implica também um novo coração. E claro que não dá para nós abordarmos tudo que esse texto realmente deseja falar, todas as implicações desse texto, não dá para nós falarmos sobre essa renovação da mente, do coração, em todos os seus aspectos. Então, eu acho que creio que vai precisar de umas 5, 6 mensagens para a gente destrinchar tudo que é isso aí, né? Porque é uma riqueza tremenda. Esse coração é o coração de Jesus, coração como Jesus, né? Quando nós nos despojarmos da nossa mente e revestirmos desse novo homem, é colocar o coração de Jesus. Então, nós teríamos que abordar tanta coisa. Mas nós vamos falar, então, ele não é o coração físico de Jesus, tá, gente? Mas é o coração espiritual de Jesus. O caráter dele, né? A atitude do coração dele. E nós vamos estar falando de uma maneira um pouco mais concisa sobre esse texto. Alguns anos atrás, eu não sou muito de
assistir televisão. Aliás, eu acho que cortei televisão em 2014, eu creio. E, gente, eu cortei por várias razões, né? É uma distração, a gente acaba se mantendo muito tempo dentro daquela coisa. E também é gasto, né? Aqui no Canadá é muito caro. Você tem os canais que você quer, eles realmente você tem que comprar um pacote para você ter, porque normalmente as coisas boas em pacotes diferentes, porque você é obrigado a você comprar. Então, aí acabava sendo mais ou menos R$100 ou $100 por mês e eu cortei. Já desde 2015, creio que nós não temos mais televisão lá em casa, paga. A gente pode assistir alguma coisa pela internet, a gente assiste, assim vai. Mas eu lembro que tinha alguns programas de makeover, né? Extreme Makeover, ou seja, faz aquela transformação, né? Um deles era Extreme Makeover Home Edition. Esse eu cheguei a assistir alguns episódios, e então eles escolhiam a casa de algumas pessoas que tinham passado por um desastre, né, natural, alguma dificuldade grande, a casa precisava ser renovada, eles precisavam de ajuda, então eles iam lá e eles escolhiam essa pessoa, e aí então essa casa era feito um makeover, né, uma renovação, então artificialmente ela era modificada. Existia também um outro, esse eu nunca assisti, não sei se alguns de vocês assistiram, não gosto dela, tem minhas razões, que era o Today Show, que era da Oprah, né? Então pegava as pessoas na plateia e fazia todo o make-up, dava roupa nova, aquela coisa toda, mudava o penteado, as roupas, enfim, a aparência exterior era modificada, melhorada, né? Digamos assim. Mas a boa notícia para a nossa noite é que Deus, Ele está também no ramo da transformação, mas só que não é aparência. A transformação que Deus promove é real. Ela é extrema, ela não é no exterior, só para as pessoas verem, mas ela é interior. Deus então pega o pior que nós somos, Ele cura, Ele perdoa, Ele nos capacita para que nós sejamos transformados e venhamos aparecer com Jesus. Deus nos transforma em novas criaturas, né? É o que Paulo fala aos 2 Coríntios, capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, em vez de uma pequena transformação fora, no exterior, somente na aparência, como é o caso desses programas e é o caso do mundo, Deus realiza a sua obra dentro do ser humano, dentro de nós. Ele trabalha no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Isso tudo para que nós venhamos aparecer, agir como Jesus agiu. Por fora, mas primeiramente por dentro. Porque o que nós fazemos por fora é um reflexo daquilo que nós somos por dentro. Daquilo que está cheio o nosso coração, está cheia a nossa mente. Por isso que esse texto fala disso, de transformar e nos dar um novo coração, de nós deixarmos as coisas para trás e nós nos revestirmos do nosso novo eu. É por isso que nós precisamos começar pelo coração. É por isso que o rei Davi, nesse salmo que nós lemos na introdução do culto, quando houve a abertura, ele fala, ele vê o seu pecado, ele vê tudo que ele faz, tudo que era de horrível, ele vê que ele desagrada a Deus, que ele cometeu pecado contra Deus, ele confessa esse pecado, ele reconhece isso, ele se arrepende, ele é totalmente quebrantado, e então ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, ou estável. E Deus, Ele ama fazer exatamente isso conosco. E às vezes, nós gostamos de ouvir, e nós ouvimos em muitos púlpitos, que Deus ama o pecador. E é verdade. O problema é nós nos atermos ali. O problema é quando nós ouvimos que Ele ama o pecador, Ele não ama como nós somos. E realmente, Deus nos ama quando nós somos,
Ele aceita que nós vamos até Ele como nós somos. O problema está quando a pregação para por aí. Porque Ele aceita até você chegar até Ele. Mas é o momento que você chega até Deus. Deus fala assim: ok, meu querido, eu amo você como você é. Eu aceito você. Eu renovo você. Eu perdoo os teus pecados. E aí Jesus fala: vai e não peques mais. Ou seja, agora você precisa ser transformado. Essa é uma verdade parcial quando nós ouvimos que Deus ama o pecador. A gente ouve muito isso. Porém, Deus ama o pecador, mas Ele não aceita que o pecador permaneça da maneira que ele está e da maneira que ele é. Deus ama o pecador, Ele chama o pecador para si, mas então Ele diz que Ele enviou o seu Filho, Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele nos amou como nós éramos, Ele enviou o seu Filho, como nós cantamos aqui. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele vai até aquela cruz, Ele é esmagado pelos nossos pecados, mas Ele se recusa a nos deixar da maneira que somos. E Ele se recusa que nós continuamos da maneira que somos. Foi por isso que Ele enviou o profeta Natan até o rei Davi. Porque simplesmente Deus amasse o pecador da maneira que ele é, então não precisaria enviar Natan para repreender o rei Davi. Ele vai porque Ele quer então que Davi seja transformado, que Davi seja quebrantado. Porque Ele se recusa que nós continuemos da maneira que nós somos quando nós chegamos até Ele. O seu desejo é de nos redimir, mas o seu desejo é que sejamos transformados e venhamos aparecer como seu Filho. Ele nos redime, Ele nos salvou, mas Ele nos salvou e nos redimiu com um objetivo, para nos transformar, para que sejamos parecidos com Jesus, para que tenhamos um coração como o de Jesus. Isso pode implicar que nós vamos enfrentar desafios, que às vezes nós sentimos desconforto em nossas vidas. Por quê? Porque o trabalho é contínuo. Cada vez que alguma coisa melhorar na nossa vida, Deus então vai trabalhar uma outra coisa. E aí a hora que você reconhece um outro problema na tua vida, então Deus começa a trabalhar lá. Então Ele vai estar continuamente trabalhando na nossa vida. Por isso que a teologia reformada diz que o processo de salvação é um processo contínuo. Ele inicia-se no dia que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se entregou a Ele, entregou a tua vida a Ele, mas ali começa o processo de transformação. E ele é desconfortável porque é como se fosse uma cirurgia. C.S. Lewis escreve assim: quando eu era criança, tinha dor de dente com frequência. E sabia que se eu fosse até minha mãe iria me dar um remédio para sarar essa dor. Naquela mesma noite. E aí então eu conseguiria dormir. Mas eu não ia até a minha mãe, a não ser que a dor ficasse insuportável. E por que então? Aí ele fala: a razão pela qual eu não ia até a minha mãe é que eu sabia que a minha mãe iria dar o remédio para mim. Ela iria me dar uma aspirina. Mas sabia também que ela faria outra coisa. No dia seguinte, ela ia marcar com o dentista para eu ir ver o dentista. E o dentista então ia cavocar os meus dentes e olhar todos os meus dentes para preencher meus dentes e arrumar minha boca. E isso eu não queria. O problema não é que eu não queria obter o que a minha mãe iria me dar. O que eu não queria é que ela me desse algo mais. Isso é que eu não queria. Eu queria o alívio imediato da minha dor, mas não consegui, mas não conseguiria nem sequer meus dentes fossem corrigidos permanente. Ele não queria que fosse até o dentista. Eu conhecia aqueles dentistas e sabia que eles começariam a mexer em toda a minha boca. E aí então esse texto é mais ou menos isso. O Senhor é como esse dentista. Nós vamos até o Senhor, nós vamos até Deus, nós vamos para que Ele resolva nosso problema, para que possamos ser curados. E nós queremos que Deus resolva um problema específico.
Nós queremos, igual o C.S. Lewis queria, simplesmente a aspirina. Resolver aquela dor e mais nada. Um alívio rápido. E olha, eu tenho certeza que Deus vai tratar a tua dor quando você vai até Ele. O problema é que nós muitas vezes não vamos até Deus porque nós sabemos que Deus não vai parar por aí. Deus não fica contente simplesmente remover aquela dor que você deseja. Deus deseja lidar com o verdadeiro problema, igual o dentista, ele vai na raiz do problema. E isso nós não queremos. Deus deseja lidar com o nosso coração. Ele não vai terminar até que sejamos totalmente transformados, como diz em Romanos, conforme a imagem do seu Filho. Esse é o objetivo de Deus. Então vamos imaginar algo aqui. Eu convido você a fechar teu olho nesse momento. Feche teu olho, esqueça de tudo que ficou lá para trás, esqueça do trabalho, se você deixou algum problema, esqueça do teu time que perdeu hoje, perdeu ontem, enfim. Deixe tudo de lado, esqueça do trabalho amanhã, deixa a tua mente livre. Agora imagine que por um dia somente, Deus se tornasse você. Suas circunstâncias não vão mudar, a tua agenda não vai ser alterada, e os teus problemas não vão ser resolvidos. É apenas uma mudança que vai ocorrer. O teu coração vai ter um dia de folga. E nesse dia, então, Deus vai colocar o coração de Jesus no lugar. A tua vida agora, então, nesse dia, por essas 24 horas, vai ser guiada pelo coração de Jesus. As prioridades dele agora governam as tuas ações. As paixões dele vão governar as tuas ações, as tuas decisões. O amor dele é que vai direcionar o teu comportamento. Imagine que pelas próximas 24 horas, então você acorda e o coração de Jesus está na tua cama, está em você. É como se ele andasse nos teus sapatos, morasse na sua casa e assumisse toda a tua agenda por 24 horas. O teu professor se torna o professor dele. O teu chefe se torna o chefe dele. O teu estresse se torna o estresse dele. Nada na sua vida é diferente. Seu corpo é o mesmo. As circunstâncias permanecem as mesmas. Seus problemas permanecem os mesmos. Mas houve uma grande mudança. O coração de Jesus assumiu agora a tua vida. Por um dia, Jesus vive sua vida com o coração dele. Ou seja, pelas próximas 24 horas, sua vida é dirigida totalmente pelo coração de Jesus. Pelas próximas 24 horas, as prioridades de Jesus governam todas as tuas ações. Por 24 horas, as paixões de Cristo guiam as suas decisões. O amor dele direciona o seu comportamento. Então, vamos imaginar como seria. Continue com o olho fechado, procure imaginar essa cena. O que ele alteraria nessas 24 horas? Como você gastaria o teu dinheiro nessas próximas 24 horas? Lembre-se, é o coração de Jesus guiando tudo, conduzindo tudo, é as paixões dele. Como você gastaria o teu tempo nas próximas 24 horas? Como que seria? As pessoas ao teu redor notariam alguma diferença em você? Como seria o seu linguajar nessas próximas 24 horas? Você falaria algum palavrão? Alguma palavra profana? Seus colegas de trabalho, de escola, notariam algo novo em você? A tua família notaria algo novo em você? Você iria falar com eles os mesmos assuntos? Ou seria algo novo? Você iria na igreja com a mesma frequência? O seu interesse pela igreja seria o mesmo? Ou mudaria? Você se empenharia a levar alguém até Cristo?
Você se empenharia a falar da salvação para as pessoas? Ou continuaria tudo da mesma forma? E você? Você notaria alguma mudança na tua vida? Como que você se sentiria? Com o coração de Jesus, o seu nível de estresse mudaria? O teu nível de ansiedade seria o mesmo? E o teu humor seria o mesmo? O teu temperamento? Ou haveria alguma mudança notável nele? Após Jesus assumir o controle do teu coração, alguma coisa mudaria ou continuaria tudo do mesmo jeito? Pode abrir o olho. Como eu disse, nessa mensagem é impossível nós irmos profundamente nesse assunto. Nós podemos só tocar na ponta do iceberg. Mas você sabe como que eu cheguei nessa mensagem? Nessa semana, não lembro exatamente que dia que foi, talvez a Meire lembre. E essa semana foi uma semana interessante, aconteceu muita coisa, né? Estados Unidos bombardeou o Irã, enfim, muita coisa aconteceu. E nós sentamos à mesa para janta, o Josh ainda não tinha chego, estava eu, a Meire e Daniel. E nós sempre agradecemos a Deus pela provisão, porque afinal de contas é Deus que provê tudo. Você concorda com isso? Deus é a nossa provisão. Se não for por Deus, sei que seria de nós não. E quando eu estava para orar, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Só essa frase: um coração igual ao de Jesus. Quando o Espírito fala com a gente, parece que passa horas, né? E parece que passa um filme na nossa frente. Então, eu vi muita coisa. Deus mostrou muita coisa. E naquele mesmo dia, depois de todas essas notícias que eu já tinha visto na semana, a nossa reação, né? Já chego lá. Um pouco antes eu tinha visto uma parte de um testemunho da Corey ten Boom. Talvez alguns de vocês conheçam. Se não conhece, vai conhecer. E ela falou de algo, ela deu um testemunho da sua irmã, da Betsy ten Boom. E ao olhar para aquela mesa, e quando o Espírito Santo fala aquilo para mim, ele tocou maravilhosamente, me veio o testemunho dela na mente, meu coração se encheu de gratidão, mas também de compaixão. E então o Espírito Santo mostrou também como que nós somos egoístas, como que nós olhamos só para nós mesmos, para a nossa situação, como somos superficiais. Foi bem a Cora, naquele testemunho, ele falou de uma ocasião que ela estava com a Betsy no alojamento, né? Ali no campo de concentração. E a Betsy então fala: Cora, nós precisamos orar, nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Inclusive, Cora, nós precisamos agradecer a Deus pelas pulgas e pelos piolhos do acampamento. E a Cora, né, que é a conhecida da história, muita gente não conhece a Betsy, nunca ouviu falar da irmã dela. A Cora, que é muito conhecida no mundo inteiro, a Cora falou assim: não, eu posso agradecer a Deus por muita coisa, mas pelas pulgas e pelos piolhos eu não posso agradecer. E a Betsy então olhou com um sorriso lindo, diz ela para a Cora, e ela falou esse versículo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então ali ela foi quebrantada, após ouvir a sua irmã responder dessa maneira. E ela então fez uma oração agradecendo por tudo, pelas perseguições, por aquele campo de concentração e pelas pulgas e pelos piolhos. Tempos depois, a Cora fala que ela descobre o porquê que os soldados não iam no alojamento delas. E que isso então permitiu ela falar para milhares de pessoas sobre o amor de Cristo.
é porque os soldados não queriam entrar naquele alojamento, porque era o único cheio de piolho e de pulga. E até hoje traz, mas especialmente naquela época se transmitiam muitas doenças, por causa da higiene, por causa de uma série de coisas. Então os soldados não queriam se contaminar. Deus, na sua grande sabedoria, levou as pulgas e o piolho para aquele alojamento. Infligiu um certo sofrimento, é verdade, mas para protegê-las, é para dar a elas oportunidades para que elas falassem de Jesus. Pois bem, talvez você pergunte, mas pastor, o que isso tem a ver com o nosso texto? É porque naquele momento que o Espírito Santo então fala que nós precisamos de um coração igual ao de Cristo, né? Esse é um coração inabalável, um coração que confia em Deus. Ele é inabalável nos propósitos de Deus, é um coração cheio de gratidão. E ali ao momento que eu vi aquela mesa bonita e farta, então eu pude ver algo que até aquele momento, por mais que vinha superficialmente na minha mente, nos meus olhos, ele não tocava profundamente como precisava no meu coração. Você vê, não importa o lado que você está, não importa se você concorda com os Estados Unidos, com Israel, com a Palestina, com o Irã, com o Líbano, a Síria, isso não faz importância. A questão é que Deus quer mostrar que nós precisamos de um coração piedoso, um coração cheio de compaixão, pararmos de olhar para a situação. Sim, é verdade, eu me alegrei, porque eu creio, quando eu vi a notícia, porque eu creio que era uma solução boa para o mundo. O que eu quero dizer com isso? Para quem conhece o regime xiita do Irã, é um regime totalitário, tão restrito e tão intolerante, que eles não aceitam nem mesmo os outros muçulmanos. Eles declaram morte, inclusive, aos outros muçulmanos, porque eles não creem e não seguem e não obedecem o Corão da maneira que eles seguem. Então, na cabeça deles, é morte para qualquer um que duvida da mensagem deles, que não aceita a mensagem deles, ou que resiste à mensagem deles. Isso pode ser muçulmano, cristão, não importa, budista, seja quem for. Agora, você imagina um povo desse, intolerante com tudo, com todos, e que crê que tem que o mundo ser destruído, quem não acredita da maneira que eles acreditam em Allah tem que ser destruído. Imagina uma pessoa dessa com uma bomba atômica. Então você, naturalmente, você fica aliviado. A palavra não é contente, aliviado, saber que pelo menos por enquanto eles não vão ter isso aí. É isso que a gente espera, pelo menos é isso que foi declarado. Mas o coração de Jesus, ele não olha para isso. O coração de Jesus, ele vai olhar para aqueles que foram afetados. O coração de Jesus, ele fala, como Paulo diz assim, a atitude de vocês deve ser a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, o coração de vocês tem que ser como o coração de Jesus. Então, como que é? Jesus seguramente olha para essas pessoas, sejam os judeus, sejam os palestinos, sejam os sírios, os libaneses, os israelianos, aqueles povos que estão ali, que são afetados, não os governantes. Aquelas pessoas estão apavoradas, aquelas pessoas estão cheias de ódio por causa do que eles são, como eles estão sendo afetados, elas estão com fome, elas estão com dificuldades, tanta coisa está passando na cabeça daquelas pessoas. Milhares daquelas vidas foram destruídas, milhares de famílias foram destruídas, amigos que eles perderam, família.
familiares. E eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo por decisões de governantes, certas ou erradas. Eu creio que esse não é o ponto. O ponto é que quando Deus falou ali, todas aquelas coisas passaram. Eu vendo aquela fartura, eu fiquei imaginando aquela criança que não está tendo o que comer no meio dessa guerra. Como que elas estão de noite, como que elas estão quando a sirene toca. Isso também em Israel. E não importa quem é o vilão da história não, gente. Não importa quem está certo ou está errado. O que importa é que quando nós temos o coração de Jesus, nós vamos olhar para aquela situação e para aquelas vidas que estão sofrendo. Vidas que foram destruídas. Elas estão aterrorizadas. E por causa de tudo que aconteceu, muitas delas seguramente estão tomadas pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pela vingança. Estão passando necessidade. Aquelas crianças não têm nada. Suas vidas foram transtornadas, não pode mais brincar, talvez. Nós precisamos também orar para aqueles governantes, para que o temor de Deus venha no coração desses governantes, todos eles. Quando o Espírito Santo sussurrou aquilo no meu ouvido, tudo isso vinha de mim, como se fosse um filme passando na minha frente. Porque eu estava olhando para aquelas situações, para tudo aquilo que estava acontecendo, está com o coração do Carlos. Aí o coração do Carlos teve um alívio. Bom, agora não vai ter mais bomba atômica. Quem sabe nós não temos guerra, a terceira guerra mundial. Minha vida continua trabalhando, as coisas continuam tudo uma boa. Mas o coração de Jesus, está quebrado. Todas aquelas vidas que estão sofrendo. Então, antes de orar, eu falei brevemente com o Daniel, com a Meire, e eu simplesmente falei aquilo que o Espírito Santo falou para mim. Precisamos ter o coração de Cristo. E aí, com isso em mente, a minha oração mudou. Porém, isso é impossível acontecer sozinho por nós próximos, por causa das nossas paixões. E porque muitas vezes nós não deixamos Jesus tomar conta do nosso coração. E aí talvez você pergunte, pastor, mas como eu posso esperar ter um coração como o de Jesus? A distância é grande demais. A diferença é grande demais. Na realidade, a diferença entre o coração de Jesus e o nosso pode ser muito grande. Mas a notícia maravilhosa para você nessa noite, para nós, é que se você é um cristão, você tem Jesus no coração. Aleluia. E aí então nós precisamos, uma vez que Jesus fez morada no nosso coração, nós precisamos abrir para que Ele transforme o nosso coração. A resposta está no texto preferido da Miriam. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. João coloca dessa forma: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim nós temos Jesus vivendo em nós. Por que então nós não vivemos como Cristo? A resposta é porque para sermos transformados como Cristo, termos o coração de Cristo, nós precisamos de um processo que requer o nosso envolvimento e requer esforço. A verdade é que nós queremos que tudo seja igual o Merlin, né? Só uma varinha, plim, pronto, acabou, e a gente sai dando glória a Deus, tudo é transformado, a gente é cheio do Espírito Santo, crente sempre quer isso.
Mas não é assim que funciona. Nós precisamos ser transformados, precisamos passar pelo processo. Só porque Jesus vive em você não significa que Ele tem permissão de entrar em todas as áreas da tua vida. Eu já preguei sobre isso, não sei se vocês estavam presentes, se estavam, lembra que eu falei que Jesus tinha que entrar em todos os cômodos, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que dar a chave para Ele. Ele falou: Senhor, entre aqui, transforma essa área, eu preciso, Senhor, transforma aqui, me ajuda, arrancar todo o entulho, para que Ele possa então trazer sua graça, sua compaixão, seu perdão, sua renovação, sua misericórdia, o seu amor, e nos transformar. E nós precisamos então dar essa chave para Cristo. Nós precisamos dar o passo, pedir para Jesus, falar: olha, Senhor, esta área precisa de transformação. Começa com uma área da tua vida, com algo que você vê que está pior. Porque às vezes nós queremos uma transformação radical 100%, mas ela tem que ser gradativamente. Nós precisamos então trabalhar as coisas que precisam e tem mais urgências. Volta lá para o texto: quanto à antiga maneira de viver. Esse é o nosso texto. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então nós precisamos deixar o velho homem para trás, que se corrompe com desejos enganosos. Os nossos desejos são enganosos, não são os mesmos de Deus. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E aí eu quero finalizar, né? Estamos no fim ainda, mas com duas verdades. Primeiro, nós precisamos escolher a transformação, e ela tem que ser intencional. Ou seja, esse texto fala que nós precisamos despir do velho homem e vestir do novo, ou seja, abandonar o velho e assumir o novo. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude com a mente. É a nossa razão que tem que estar funcionando, para que o nosso coração seja transformado. E esse tipo de transformação não acontece de uma vez só. Não é uma corrida de velocidade, mas é uma maratona, uma longa maratona. É uma escolha diária, que consiste de despir-se e vestir, despir-se e vestir, despir-se e vestir. É uma escolha deliberada. São atitudes que nós tomamos e caminhos que Cristo iria fazer se Ele estivesse nos nossos pés. Por isso eu fiz aquele exercício com vocês. Imagine o que Jesus faria. O que você faria se o coração de Jesus fosse transplantado em você? Nós tomamos muitas decisões todos os dias. E cada vez nós precisamos escolher como se Cristo estivesse conosco ali. Nós precisamos escolher pensando naquilo que Jesus escolheria. Há muitos anos atrás, que uns 30 anos atrás, tinha aquele WWJD, né? WWJD. What would Jesus do? O que em teus passos que se faria Jesus? Seria a tradução em português, mais ou menos isso. E é isso que nós precisamos, para nós estarmos mais à semelhança de Cristo diariamente. Vou te dar um exemplo. Se convidarem você para ir no aniversário, exemplo simples, ou um churrasco, né? Algo legal, né? No domingo, na hora do culto, qual é a tua escolha? E se você escolher o aniversário, seja o que for, você pensa assim: e Jesus, o que ele escolheria? Ele também iria no aniversário e deixaria o culto para lá? O que Jesus faria se ele estivesse no teu lugar? Isso é nós buscarmos ter o coração como Jesus. E se ele fosse, a que hora Jesus chegaria? Ele chegaria adiantado para o culto, para sentar ali 1 minuto, para orar, buscar a presença de Deus?
Ou ele chegaria no meio do culto, no final do louvor, no meio da mensagem, no início da mensagem, e assim por diante. Que momento Jesus chegaria nesse culto? Você quer ter um coração como Jesus? Então comece a pensar como ele. É isso que esse texto está falando para você. Quais seriam as atitudes de Jesus no teu lugar? Isso pode parecer besteira para você, mas é assim que funciona. Se nós desejamos ter o coração de Cristo, nós precisamos pensar o que Jesus faria em nosso lugar. Falando em compromisso, você tem compromisso com a tua igreja? Com esta igreja? E Jesus, se ele fosse membro aqui, ele simplesmente aparecia no domingo e ia embora e acabou a história? Ou ele teria um compromisso com essa igreja para que venha o reino de Cristo, o reino de Deus crescer? Não é muito difícil responder isso, porque Jesus veio, né? E ele dormia no relento, ia para todo lado e constantemente pregava o reino de Deus. Se nós respondemos adequadamente e sinceramente essas perguntas, nós precisamos fazer ativamente aquilo que nós respondemos, para que nosso coração seja transformado. Segundo, nós precisamos cooperar com Deus. Ou seja, isso também deve ter a parte espiritual. A passagem de Efésios 4 diz assim: ser renovado. Ou seja, a atividade é passiva, a primeira parte é ativa. A primeira parte requer a tua iniciativa, é você fazer, né? O que Jesus vai fazer, então eu vou fazer o mesmo. Isso é buscar ter o coração de Cristo. A segunda é passiva. Senhor, eu fiz esta parte, agora esta parte é o teu Espírito. Paulo explica isso em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, ou seja, passivamente. É Deus agindo em nós, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso tem a ver com a conexão da dependência de Jesus, por meio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que ao momento que você entregou a sua vida para Cristo, Ele deu o seu Espírito para fazer morada em você. Você veio a ser templo do Espírito Santo. Aleluia. Que honra, gente. Você já parou para pensar que honra é essa? Isso requer reverência, gente. Às vezes nós não temos reverência quando nós entramos na casa de Deus. Mas requer reverência com nós mesmos, com o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. E aí entra essa parte passiva. Porque Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Então, a mudança duradoura não vem por meio de um bom programa, ou de um bom aconselhamento, ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo. Ela vem do poder do Espírito Santo agindo em nós. Filipenses 4,13, um pouco antes, no mesmo texto: posso todas as coisas pela minha inteligência? É isso que eu falo? Pelos meus diplomas? Pela minha carreira? Pela minha força? Não! Porque Cristo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Então, com Cristo eu posso todas as coisas. Com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, eu posso todas as coisas. Paulo podia se gloriar da sua inteligência, ele era um ser extremamente inteligente, a formação dele era grandíssima, né? Tinha diplomas. Se fosse hoje, o cara tinha doutorados e pós-doutorado, mais uma coisa, pode ter certeza, é equivalente. E ele nunca se gloriou nisso. Aliás, ele se gloriava na sua fraqueza, porque ele disse que quando ele reconhecia a sua fraqueza, aí ele era forte. Por quê? Porque daí hoje o Espírito Santo agia nele.
Ele era um homem eloquente, mas ele não se vangloriou na sua eloquência, nem na sua inteligência. Mas ele disse que ele podia todas as coisas, porque o Espírito Santo habitava nele. Ele podia todas as coisas em Cristo. Nosso tempo consciente e consistente com Deus abre o nosso coração para a obra do Espírito Santo. Conta-se uma história de uma senhora no litoral da Irlanda, que ela era muito rica, mas ela também era muito pão duro. E aí, quando a eletricidade chegou na cidade dela, para surpresa de todos, ela foi uma das primeiras a ter eletricidade na sua casa. Surpresa por quê? Porque essa mulher era pão duro e a eletricidade na época era cara. Várias semanas depois da instalação, um leitor de medidor foi até a sua casa e bateu na porta dela. E aí perguntou: senhora, a tua eletricidade está funcionando tudo direitinho, está tudo legal? E ela garantiu que sim. E aí ele falou assim: gostaria de saber se você pode me explicar uma coisa. Seu medidor mostra um pouco consumo. Como a senhora está usando a tua energia? Certamente, respondeu ela. Aí ela continua: todas as noites, quando o sol se põe, acendo as minhas luzes e rapidamente acendo minhas velas, aí eu apago a luz. Você vê, ela tinha acesso à energia, ela tinha acessado a energia estava lá na casa dela, mas ela não utilizava. Ela estava conectada, mas ela não foi afetada, ela não foi transformada. E muitos cristãos são assim. O Espírito Santo veio, faz morar na vida deles, mas ele faz igual essa mulher que ele dá uma ligadinha assim, só para dar uma... já desliga. Deixa eu voltar para a minha vida aqui agora, deixa eu viver do jeito que eu gosto. Ele não acessa o Espírito Santo, não acessa esse poder, essa energia que Deus nos deu ao nosso dispor para nos transformar, para nos fazer uma nova criatura. E aí ele vive igual essa mulher, com a eletricidade da casa, continuando usando luz de vela. De vez em quando dá uma acendidinha lá rapidamente no Espírito Santo, só para perceber que você está lá. Você está aí mesmo? Então tá bom, ok, beleza, fica lá quietinho. Nossa alma às vezes é salva, mas nossos corações não mudam. Nós continuamos egoístas, avarentos com Deus, com os outros. Temos dificuldade até mesmo de mostrar gratidão. E aí nós temos dificuldade até mesmo de dizimar e ofertar, porque nós não fomos transformados. Portanto, sem ser transformados, sem experimentar realmente o poder de Deus na nossa vida, experimentar realmente o poder do Espírito Santo na nossa vida, sem essa transformação, a gratidão ela não faz presença da maneira que deveria. E sem nós ligarmos esse interruptor e deixar ligado o tempo todo, a mudança não pode acontecer. E aí então talvez nós damos algumas migalhas para as pessoas, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso amor, do nosso afeto, da nossa compaixão, da nossa piedade. Talvez nós demos algumas migalhas para a obra de Deus. Mesma coisa, do tempo, dos nossos bens e assim por diante. Ocasionalmente, como essa senhora, nós ligamos o interruptor, mas daí o Espírito Santo falou: você precisa mudar aqui, deixa eu pagar. O cristão quer sentir emoção, mas ele não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ele quer sentir emoção, ele gosta de sentir emoção. Oh, Deus está aqui, está presente na minha vida. Aí ele fala: eu estou aqui sim, filho, agora você precisa se mudar. Não, deixa eu pagar a luz. E acende a velhinha outra vez. Nós nos contentamos às vezes somente com as sobras, igual essa mulher. E nós continuamos vivendo a luz de velas. Mas imagina o que aconteceria na nossa vida se nós acendêssemos esse interruptor, acendêssemos essa luz e deixássemos ela ligada o tempo todo. Seria ótimo se nós empregássemos o poder do Espírito Santo o tempo todo para que nós venhamos viver como Cristo.
O mesmo Deus que nos salvou, Ele anseia para reconstruir o nosso coração, transformar o nosso coração, fazer um makeover completo, uma transformação completa. Infelizmente, o nosso desejo de transformação não é tão grande quanto o de Deus. Nós queremos somente experimentar o poder de Deus. A gente quer se emocionar em ver Deus. Nós queremos experimentar os milagres dele. Isso a gente quer. E nessa de acender e apagar a luz, a gente nem percebe que Deus está fazendo um milagre o dia todo, o tempo todo na nossa vida. Porque não dá tempo. Você liga, desliga, assim por diante, aí você nem percebe. E Deus vai fazendo um milagre. Você quer ver um grande milagre? Quando você abre o olho de manhã, é um milagre de Deus. O sopro de vida de Deus continua em você. Nós desejamos às vezes mudanças simplesmente que tragam prazer, que nos tragam emoções agradáveis, que nos façam sentir o poder de Deus, e por aí vai. Mas nós não desejamos ajudar o próximo, isso custa muito caro. Nós desejamos passar a noite em oração, de joelhos, por pessoas que estão sendo perseguidas pelo Evangelho, por pessoas que estão sofrendo por causa de guerras, por pessoas que estão doentes e assim por diante. Não é isso não. Isso dá trabalho. E sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho esses desejos também. Eu luto constantemente contra os mesmos desejos que vocês. Constantemente eu tenho que... Por que você acha que o Espírito Santo precisou sussurrar no meu ouvido? Coração igual a Jesus. Porque estava faltando essa atitude. E ele tem que trazer a memória. Fala, filho, espera aí. Olhe com os meus olhos. Olhe com o meu coração. Crucifique os teus desejos e se revista do novo homem. É isso que ele estava falando para mim. Suponha que você está numa corrida de Fórmula 1 com 30 voltas e você é um dos melhores pilotos e de repente você está lá na frente. Na 25ª volta você para e começa a comemorar e a apertar as mãos das pessoas no pit stop, se congratular porque você está muito na frente de muita gente. Mas aí você esquece que a corrida, o objetivo da corrida é 30 voltas, ela só acaba quando você passa a linha de chegada. E mesmo se aplica para a vida espiritual. É um processo de transformação que não termina até que Deus diga está concluído. E sabe quando Ele vai dizer que está concluído? O dia que você fechar os olhos para sempre. É lá que termina a tua corrida. Até lá nós precisamos ser transformados. O nosso objetivo não deve simplesmente ser transformados em religiosos. Deus não chamou você para ser religioso. Ele chamou você para ser o seu discípulo. Ele também não te chamou simplesmente para você ser um líder na igreja ou em qualquer outro lugar. Nosso objetivo, o nosso chamamento é para que nós venhamos a ser semelhantes a Cristo, semelhantes ao seu coração, nosso coração seja transformado igual ao dele. E se perdermos de vista esse objetivo, nós faremos igual esse piloto que eu acabei de falar, nós estamos parando antes da linha de chegada. Não é se admirar que o cristão tem uma vida às vezes comum, que não dá para definir, não dá para fazer muita diferença daquele que está no mundo, porque ele não deixou ser transformado. Aliás, alguns deles envergonham a Cristo e envergonham a igreja no mundo. Mas nós precisamos da transformação, e essa transformação ela só pode ocorrer se ela for intencional. Ou seja, nós precisamos escolher a pagar o preço para que isso venha acontecer. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar uma vida medíocre. Talvez ela até seja ok.
para os padrões do mundo, mas você pode ter certeza que não vai ser ok para o padrão de Cristo. Essa mudança só acontece se você comparar com Deus, com o Espírito Santo, porque ela também precisa acontecer no nível espiritual, sobrenatural, ou ela vai ser incompleta. O nosso desafio deve ser seguir a Jesus mais de perto hoje do que ontem, e mais de perto amanhã do que hoje. E para concluir, ter um coração como Jesus significa ter as qualidades de amor dele, compaixão, humildade, serviço, que foram exemplificadas por Jesus. Ele deu o exemplo. Significa esforçar-se para incorporar seus ensinamentos nas nossas ações, na nossa vida, particularmente na maneira que nós tratamos os outros. Envolve praticar o perdão, demonstrar misericórdia, buscar a servir o outro de forma altruísta, refletindo o exemplo do próprio Jesus. O amor de Jesus se estendeu a todos os pecadores, se estendeu aos seus inimigos, aqueles que desejavam a sua morte, que eventualmente crucificaram ele. E isso inclui eu e você. Naquele dia, aquelas mãos seguravam os pregos ali para crucificar Jesus, era a minha e a tua. Não se engane, era a minha mão e a tua mão, é por causa do meu pecado e do teu pecado que ele estava sendo crucificado. As nossas mãos seguraram os pregos que cravaram as mãos e os pés dele. Foi o nosso pecado, o meu e o teu, que crucificaram ele. Um coração como o de Jesus envolve amar os outros incondicionalmente, mesmo quando é difícil. Ali na cruz, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. No momento que estavam matando ele, no momento de agonia dele, ele amou incondicionalmente. É isso que ele requer de nós. Significa demonstrar empatia, compaixão por aqueles que sofrem. Significa nós servirmos. Jesus, apesar de ser Deus, a Bíblia diz que ele se humilhou para se tornar um servo humilde. Um coração como o de Jesus significa ser humilde e estar dispostos a servir os outros, mesmo em tarefas pequenas ou aquelas que parecem às vezes insignificantes. Trata-se de colocar as necessidades dos outros antes da minha. E aqui vai a minha gratidão para aqueles que estavam lá ontem ajudando na mudança. É isso, é buscarmos o exemplo de Jesus, é nós servirmos os demais, aqueles que estão precisando. E eu agradeço aqui em nome da igreja. Significa também perdoar. Jesus perdoa aqueles que o crucificaram, demonstrando o poder do perdão. Um coração como Jesus inclui estender o perdão àqueles que nos fizeram injustiça. Aliás, quando você perdoa, você se liberta. Significa demonstrar misericórdia e compaixão em vez de condenação ou julgamento. Significa um amor sacrificial. Jesus deu sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, demonstrando um amor incondicional e sacrificial. Um coração como o de Jesus envolve a disposição de se sacrificar pelo bem dos outros. Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde abrir mão do teu tempo pessoal até compartilhar os seus recursos com os necessitados. E Jesus ensinou aqueles que estavam seguindo a Ele a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se gosta de descansar, se gosta de uma boa comida, pois os outros também. Coração como Jesus, que significa esforçar-se para viver de acordo com os ensinamentos dele, colocar ele em prática na nossa vida. Isso significa buscar, compreender e aplicar os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia. Jesus falou assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Veja bem, não basta ter e conhecer, tem que obedecer, colocar em prática. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí o camarada quer que Deus se revele a ele, mas ele não ama e nem obedece os seus mandamentos.
Como que você quer que Deus se revele a você? Ele está falando aqui, você quer que Ele se revele a você? Pois então comece a obedecer e a viver os seus mandamentos, colocar em prática. Você precisa colocar os ensinamentos de Cristo em prática. Em essência, um coração como o de Jesus é um coração transformado pelo amor de Deus e que reflete esse amor em todas as nossas interações no mundo e no nosso dia a dia. É um coração em busca de servir, perdoar e amar como Jesus amou. Vamos orar. Querido Deus, primeiramente nós queremos nos colocar diante do Teu altar e pedir perdão, Pai. Pedir perdão porque muitas vezes nós somos egoístas. Pedir perdão, Pai, porque nos falta compaixão, nos falta amor, e às vezes nós não olhamos para aqueles que estão em necessidade, Deus. A Tua palavra diz que aquele que diz que ama a Ti, mas vê o seu próximo em necessidade, não lhe estende a mão, não conhece a Ti, Senhor, nem o Teu amor. E nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós agimos como se não conhecemos a Ti, Senhor. Deus, nessa noite a Tua palavra nos falou ao coração e que nós precisamos ter o coração de Cristo, Pai. É uma tarefa difícil e ao mesmo tempo fácil. Difícil porque a nossa mente precisa ser transformada e nós precisamos desejar. E fácil porque nós temos a Tua ajuda, nós temos o Teu Espírito Santo vivendo em nós. Deus, que nós possamos deixar esse interruptor ligado o tempo todo. Que nós possamos a cada momento, a cada ação, nós perguntarmos: e Jesus, como Ele responderia a isso? O que Ele faria nessa situação? Deus, dá-nos a mente de Cristo, o coração de Cristo, Senhor. Que nós possamos ser transformados, nosso coração pode ser moído, e o Senhor então possa nos dar um novo coração. Como o salmista disse, eu faço a minha oração: crie em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. E que essa possa ser a nossa oração. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos colocar de pé? Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de Ti.
Graça e paz. Meus irmãos, vocês sabem que a bandeira de um país fica sempre do lado direito, né? E a gente colocou aqui, mas essa semana nós vamos estar celebrando o Canada Day. E embora sejamos uma igreja de língua portuguesa, nós estamos num país que nos acolheu. E eu quero então convidar, eu vou pedir até para as crianças que estão lá fora, venham para cá, ó, vamos entrar, vamos cantar o hino nacional do Canadá e vamos orar por este país, abençoar essa nação que nos acolheu, que abriu os braços para nos receber como imigrantes. Hein? Vamos cantar? Estenda a tua mão em direção a essa bandeira, simbolizando que estamos orando, abençoando e clamando ao Senhor por essa nação. Vou pedir ao Joshua, canadense, para fazer essa oração. Querido Senhor Deus Pai amado, quero agradecer por esse tempo de união que a gente tem contigo, meu Pai. Eu quero agradecer por esse país que nos deu muito, Senhor Deus, esse país que o Senhor providenciou para a gente, para emigrar, ou até para eu, meu irmão e os outros aqui que nasceram aqui. Eu quero pedir que o Senhor abençoe esse país, Senhor Deus. A Bíblia diz para orar e abençoar nossos líderes, Pai. Então eu peço que o Senhor, por favor, abençoe nosso líder, Pai. Abençoe nosso primeiro-ministro, Senhor Deus. Abençoe esse país, Senhor Deus. Que ela seja unificada diante de Ti, meu Pai. Que esse país se torne para Ti, meu Pai. Eu peço que o Senhor, por favor, abençoe todo mundo que está aqui, meu Pai. Que a gente pode ser abençoado por esse país. Que a gente pode também ser uma bênção para esse país. Proclamando o Teu nome, meu Pai, para cada um que está aqui, cada um que nasceu e cada um que imigrou aqui, meu Pai. Como imigrantes, a gente sempre vive mudando para lá e para cá, a gente normalmente não fica num canto, meu Pai, mas eu peço que o Senhor, por favor, faça que a gente pode marcar as pessoas ao nosso redor com o Teu nome, meu Pai. Eu peço que o Senhor, por favor, que o Senhor marque esse país com o Teu nome, meu Pai. Eu quero pedir que o Senhor, por favor, abençoe esse país, Senhor Deus, para que ela se torne para Ti, Senhor Deus, para que esse país veja Sua face, Senhor Deus, para que esse país dobre o seu joelho para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, amém.